Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina Formação, Inovação e Pesquisa na Educação Básica. Eu sou o professor Álvaro José dos Santos Gomes e nós iniciamos o módulo 3, intitulado Cultura Livre. Unidade 1, Educação Aberta. Nos módulos 1 e 2, nós destacamos um pouco sobre o desenvolvimento científico e sobre a presença dele na educação básica. Hoje nós iremos tratar um pouco sobre a educação aberta, que é uma inovação pedagógica em que conteúdos, abordagens e metodologias são livres, no sentido de que todo mundo pode acessá-la, todo mundo pode compartilhá-la. Vamos trazer aqui para o módulo 3, para a unidade 1, alguns exemplos de como nós podemos transformar as nossas práticas em salas de aula em práticas inovadoras. Vamos, então, à definição do conceito de educação aberta. A educação aberta é um modelo educacional que promove o acesso livre e gratuito ao conhecimento, eliminando barreiras e restrições para a aprendizagem. Envolve o compartilhamento de recursos educacionais, uso de licenças abertas e tecnologia para facilitar o acesso equitativo à educação em todo o mundo. Desse modo, a educação aberta é uma educação inclusiva, em que as produções de conteúdos, as produções de licenças, elas estão de forma aberta e de domínio público. É uma perspectiva muito difundida hoje no nosso país, sobretudo nas universidades públicas federais, com as plataformas de compartilhamento, como também as bases de dados que são compartilhadas. E é sobre a educação aberta, sobre esse conceito que nós vamos seguir. Quais são os princípios da educação aberta? Colaboração e compartilhamento de recursos educacionais. Incentiva a colaboração entre educadores e aluno. Compartilhamento de materiais didáticos, aulas e atividades. Então, os professores produziram um determinado material didático. Eles compartilham esse material didático através de ambientes virtuais de aprendizagens, entre plataformas virtuais, para que os alunos e professores de outros estados do país ou de outros países possam ter acesso. O que nós promovemos, então, uma colaboração no compartilhamento daquilo que é produzido. O uso de licenças abertas, como o Creative Commons, que é a permissão para reutilizar, adaptar e distribuir conteúdos educacional. Liberdade para compartilhar e construir sobre o conhecimento existente. Na UFMS Digital, nas videoaulas e outros materiais que nós utilizamos essa licença, tanto dos materiais que nós fazemos a triagem para utilizar nas atividades à distância, como os que nós produzimos também. Utilizamos dessa licença aberta, porque acreditamos numa educação mais inclusiva e colaborativa. O uso da tecnologia para facilitar o acesso ao conhecimento. Utilização de plataformas online e recursos digitais. O Moodle, que é o ambiente virtual da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, assim como de várias outras universidades do Brasil e do mundo todo, é uma prática de educação aberta. É um exemplo de recurso aberto em que a tecnologia é utilizada para facilitar o nosso conhecimento. Então, essas ferramentas colaborativas que promovem a aprendizagem interativa, em que o aluno seleciona o período, o momento e o que ele deseja aprender, segundo o que está disponível em cada plataforma da educação aberta. Acesso equitativo e inclusivo, ou seja, o acesso igual a todos, e também com inclusão. Eliminação das barreiras econômicas e geográficas para a aprendizagem. Por exemplo, se eu quero aprender um novo idioma, como a língua espanhola, eu posso buscar acesso a materiais com licenças abertas para que eu possa estudar. Esse é o acesso equitativo e inclusivo, que garante a igualdade de oportunidades para todas as pessoas. Mas nós sabemos que para que esse acesso equitativo
de fato ocorra, é preciso também vencer os desafios de acesso à internet e às tecnologias, como nós bem sabemos, os desafios que nós enfrentamos durante a pandemia. Promoção da aprendizagem ao longo da vida, valorização da educação contínua em todas as fases da vida, reconhecimento da importância do aprendizado além das instituições formais. Como nós temos visto, algumas instituições públicas e privadas, como o Bradesco, Itaú, algumas fundações ligadas à USP, às universidades, têm promovido ofertas de cursos regulares para a comunidade externa, para todas as etapas de idade, né? Então, nós vemos de maneira pioneira também a nossa instituição aqui no Mato Grosso do Sul, oferecendo cursos para o Brasil todo, em que as pessoas podem acessar a partir da internet nosso ambiente virtual. Então, é uma promoção da aprendizagem para as diversas faixas etárias, o que nos leva a crer que é uma aprendizagem para o longo da vida. Foco na participação e engajamento do aluno é um outro princípio da educação aberta. O estímulo à autonomia, a criatividade, o pensamento crítico, a valorização participativa, ativa desse aluno na construção do seu próprio conhecimento. Então, a educação aberta ela também promove essas características que nós estudamos no módulo 2, relacionado ao desenvolvimento do pensamento crítico, porque acesso à informação, acesso ao conteúdo, acesso às videoaulas, promove nesse aluno ou contribui em alguma medida para que ele desenvolva essa autonomia, a criatividade e a criticidade relacionada ao pensamento crítico. Transparência e colaboração na avaliação. Processos de avaliação abertos e transparentes, incentiva a participação dos alunos na avaliação mútua e feedback construtivo. Nas plataformas de aprendizagem, como Ava, também nós temos também outras do Google, da Microsoft, em que é possível dar esse feedback interativo, em que os alunos podem atribuir uma nota a si mesmo, que os alunos podem atribuir nota aos outros, num processo colaborativo de feedbacks qualitativos relacionado ao desempenho desses alunos. Promove também o equilíbrio e o grau de justiça em relação às próprias avaliações. Os benefícios da educação aberta. O acesso equitativo à educação em todo o mundo. Oportunidades de aprendizagem para indivíduos em áreas remotas. Redução das desigualdades educacionais entre regiões e comunidade. Como havia destacado em um momento anterior da nossa aula, é possível que um aluno, aqui em Campo Grande, possa participar de cursos de formação na Inglaterra, na China, nos Estados Unidos, na Colômbia, na Venezuela, porque a educação aberta ela tem esse princípio, para que as pessoas possam ter acesso ao conhecimento. Isso promove, de certa forma, a redução das desigualdades educacionais entre as regiões, uma vez que seria de elevado custo deslocar-se de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, por exemplo, até a Índia, para fazer uma formação específica. Então, a educação aberta ela reduz esse campo geográfico, promovendo a desigualdade de acesso educacional entre as regiões e as comunidades. Outro benefício da educação aberta é a redução dos custos para os alunos. Materiais didáticos gratuitos ou de baixo custo, por exemplo, como eu havia citado, aquele aluno que deseja aprender um outro idioma, hoje, via de regra, se ele for comprar material específico para essa aprendizagem de um outro idioma, é muito possível que ele vai encontrar material didático acima de R$100, no mínimo, e com as licenças abertas, os alunos podem ter acesso a e-book, como, por exemplo, no ano anterior, que a Embaixada da Espanha produziu um e-book de língua espanhola para alunos brasileiros, com recursos multimídias, digitais, e que está disponível de forma gratuita. Então, veja que algo que seria muito oneroso para uma população carente, ela é feita de forma acessível com a educação aberta, o que vai impactar na economia doméstica desse aluno, na composição da renda familiar e outros aspectos. Aumento da colaboração e do compartilhamento de conhecimento.
é um outro benefício da educação aberta, porque promove e estimula a colaboração entre educadores, instituições e estudantes, como, por exemplo, nós da UFMS, que sempre utilizamos alguns materiais de outras instituições parceiras, que também promovem e acreditam na educação aberta. Então, essa colaboração é feita de forma gradativa e considerando esse espírito inovador. Nós, da UFMS também, entre nós, professores, produzimos material de forma colaborativa, como esse material relacionado a essa disciplina, que também foi feito por outros professores que colaboraram na construção dele. Então, veja que a perspectiva da educação aberta, ela é de intensa colaboração entre os pares. Outro benefício que podemos destacar é a customização e adaptação de materiais educacionais. Então, a gente tem uma flexibilidade para adaptar conteúdos. Se é um material que eu estou utilizando e ele é de readaptação ou reutilização com a licença aberta, eu posso flexibilizar ele e adaptar para as necessidades de determinado grupo ou para a minha necessidade. E a partir do momento em que eu fiz essa remixagem, eu posso disponibilizar também esse novo material que surgiu a partir de um material já aberto e disponível. Então, isso é interessante porque possibilita adaptação segundo os fins específicos de aprendizagem. Estímulo à inovação e à criatividade é um outro benefício da educação aberta, porque promove a abertura para experimentação e abordagens pedagógicas inovadoras. A educação aberta, por si só, é uma abordagem pedagógica inovadora que possibilita as pessoas compartilharem conhecimento, compartilharem materiais específicos, e uma vez que isso vai fomentar a criatividade dos nossos alunos para a construção do conhecimento. Uma vez em que, quando a gente reduz a desigualdade de acesso aos conteúdos e aos materiais, nós estamos estimulando esse aluno a conhecer elementos que ele não conhece e a fazer leituras e reflexões que ele não foi possibilitado. Outro benefício da educação aberta consiste na ampliação das oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Acesso contínuo a recursos educacionais, atualizado e possibilidade de aprendizagem em qualquer estágio da vida, retomando aquilo que já foi dito no slide anterior. E esse acesso ele se dá de forma gradativa. Como a educação aberta ela é personalizada, esse aluno, em determinado momento e determinada etapa da sua própria vida, ele pode ir organizando esses conteúdos, os interesses de aprofundamento relacionado àquilo que ele deseja aprender. Ampliação das oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, estimula a criação de novas tecnologias e plataformas educacionais, avanço na disseminação e compartilhamento de boas práticas educacionais. A educação aberta, por si só, já é uma boa prática educacional. E a partir do momento que aluno e professores se vinculam a essa perspectiva pedagógica, eles também, à sua vez, manifestado pelo interesse de difundir essa nova abordagem, eles também acabam por ser agentes transmissores dessa nova realidade e contexto educacional. Resumindo, então, a educação aberta oferece uma ampla gama de benefícios, desde a democratização do acesso ao conhecimento até o incentivo à colaboração e inovação. Esses benefícios contribuem para transformar a maneira como aprendemos, ensinamos e nos desenvolvemos ao longo da vida. Agora vamos aos exemplos de práticas de educação aberta. Criação e compartilhamento de materiais didáticos abertas. Desenvolvimento de recursos educacionais abertos e acessíveis a todos, conhecido como a sigla REA. Compartilhamento de planos de aula, apostilas, vídeos e atividades gratuitamente. Então, veja que um dos exemplos clássicos da educação aberta é a difusão e compartilhamento de materiais, de videoaulas, apostila, planos de aula, e tudo isso disponível como um REA, que são recursos educacionais abertos. Via de regra, esses recursos estão
em plataformas específicas na web, também no ambiente virtual de aprendizagem, no Moodle e entre outros. Cursos online abertos e massivos, como MOOCs, plataformas que oferecem cursos gratuitos para o amplo público, acesso a aulas de renomadas universidades e especialistas de diversas áreas. O MOOCs ele está difundido no Brasil e ele se difunde cada vez mais, mas já é uma tradição das universidades no mundo afora compartilhar cursos gratuitos com especialistas de renome na área. Então, se você tem interesse em buscar algum curso específico, você pode digitar o curso e ao lado do curso que você digitou, você pode digitar a sigla MOOCs, que são cursos online abertos e massivos, para que você possa refinar a sua busca no Google, a fim de que você encontre esses recursos e esses cursos disponíveis. Plataformas de aprendizagem colaborativas também são outros exemplos, os ambientes virtuais de aprendizagem, que promovem a colaboração entre alunos e educadores, compartilhamento de projetos, discussões e recursos para enriquecer o aprendizagem. A UFMS Digital, ela, há 2 anos atrás, ela ofertou a especialização em linguística aplicada. E foi um curso em que nós tivemos inscrições de vários alunos do Brasil todo. Em quase todos os estados, nós tivemos uma procura muito grande. Foi um curso ofertado por meio de alto nível, com professores doutores, professores orientadores doutores, com produção de material e através do ambiente virtual de aprendizagem, com gravação de videoaulas. Então, vejam vocês que essa aprendizagem colaborativa, ela promove esse distanciamento geográfico e o encurtamento também das pessoas por meio das tecnologias, além da questão financeira, em que um aluno pode, no seu estado, no Amazonas, por exemplo, cursar uma especialização em linguística aplicada no Mato Grosso do Sul, né? Sem contar que um curso dessa natureza de 18 meses sairia por alguns valores expressivos, né, nas universidades privadas. Outro exemplo são os repositórios de recursos educacionais, como o banco de teses da CAPES, de mestrado e doutorado, e vários outros repositórios institucionais. Nós temos o da UFMS também, que contam com e-books da nossa livraria física e digital, e que também temos acessos nesses repositórios, artigos, livros, apresentações e conteúdos de ensino e pesquisa. Parcerias entre instituições de ensino e organizações sem fins lucrativos. Então, colaboração para desenvolver e disseminar recursos educacionais abertos e compartilhamento de práticas pedagógicas inovadoras e experiências de ensino. Essa educação aberta, por exemplo, aqui na UFMS, nós convidamos sempre outros professores para colaborarem, sejam com videoaulas, sejam com podcasts, sejam com aulas inaugurais, e professores de diversas instituições do Brasil todo que têm colaborado e que têm fortalecido a nossa UFMS Digital, que é uma perspectiva de educação à distância. Outro exemplo refere-se às iniciativas governamentais para promover a educação aberta. Políticas e programas que incentivam o uso de recursos educacionais abertos nas escolas, investimento em infraestrutura tecnológica para facilitar o acesso ao conhecimento. Uma das grandes iniciativas do governo federal foi a criação da UAB, a Universidade Aberta do Brasil, da qual o UFMS está interligada, o sistema UAB, em que nós já ofertamos diversos cursos superiores de graduação e licenciatura, e de pós, de especialização, em todas as regiões do nosso estado. Então, houve um investimento na contratação de professores, no pagamento de bolsas. A educação aberta, ela, de qualidade, como nós temos visto o exemplo da UAB, sobretudo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é uma parceria estratégica que envolve investimento, que envolve contratação de recursos humanos e de tecnologias adequadas também. Essas iniciativas governamentais são fundamentais para que a gente possa reunir esse material e reunir esses
esses profissionais e um propósito de divulgação e difusão da educação aberta. Bom, esses são exemplos que representam apenas uma amostra das práticas empolgantes de educação aberta em todo o mundo. Por meio dessas iniciativas, a educação se torna mais acessível, colaborativa e enriquecedora para alunos e educadores. Agora que nós falamos dos princípios, trouxemos também alguns exemplos de educação aberta, é importante falar dos desafios da educação aberta, porque nós também temos alguns problemas relacionados à implementação, difusão e compartilhamento da educação aberta. A qualidade e validade do conteúdo educacional aberto. Necessidade de garantir que os materiais sejam precisos, atualizados e confiáveis. Diferentemente de um e-book, que é feita a editoração por uma editora, em que são feitos pagamentos de revisão, de diagramação, na educação aberta nem sempre contamos com a revisão do material por profissionais da área do conhecimento, por revisores capacitados, por diagramadores. Então, por vezes, é comum encontrarmos materiais em que a qualidade desse recurso ela é, de fato, questionável, porque nós percebemos algumas imprecisões. Então, o grande desafio é a qualidade e a validade desse conteúdo, né? É avaliar a qualidade desse conteúdo em um ambiente aberto e diversificado é um componente desafiador para a implementação da educação aberta. Questões de propriedade intelectual e direitos autorais. Lidar com os desafios legais e éticos de compartilhar e reutilizar materiais protegidos por direitos autorais. Também é muito comum divulgação de materiais, sobretudo em PDF, de livros e outros arquivos, que reconhecidamente eles não são de licença aberta, mas eles são inseridos em plataformas de educação aberta, como o Moodle, a Academia Edu e outras tantas, em que são inseridas esses materiais. Além de ser um crime, claro, é também um desafio ético, porque envolve os direitos autorais de materiais que não têm licença aberta. Então, é preciso que nós respeitemos esses materiais. Barreiras tecnológicas e acesso limitado à internet. Como destaquei na unidade anterior, e nessa unidade também eu faço essa análise, que o Brasil, durante a pandemia, sofreu muito com a desigualdade de acesso. A professora Annelisa Ribeiro, que é uma das pesquisadoras em que nós temos alguma produção dela na unidade 2, como leitura obrigatória, ela fala desse ciclo de precariedade da educação e coloca em voga e como foco a questão da desigualdade do acesso à internet, a baixa qualidade das tecnologias nas escolas e, sobretudo, a dificuldade de alcançar comunidades isoladas, como aldeias, áreas rurais e regiões em que a qualidade da internet é bastante questionável, no sentido de não entregar, né, as internets de fibra ótica, as satélites também, de não entregar a velocidade necessária para promover essa educação consolidada. Resistência e falta de conscientização. Resistência de algumas instituições educadoras em adotar práticas abertas. Então, muitos professores e profissionais, pesquisadoras, resistem a divulgar os seus materiais e compartilhar, porque, além de ter medo da crítica em relação à qualidade do conteúdo em que ele está fornecendo, também tem medo de que será feito com esses conteúdos que são reutilizáveis ou de licença aberta. E também um pouco de preconceito, mas a nossa universidade, sobretudo, ela se desafiou e se propôs a formar parte dessa comunidade colaborativa dos recursos educacionais abertos. Desafio de garantir recursos financeiros para apoiar a educação aberta, encontrar modelos sustentáveis para a criação, manutenção e atualização de recursos educacionais abertos. Vejam vocês que criar conteúdo leva tempo, criar materiais didáticos leva tempo, leva também questões financeiras, e uma pessoa só não consegue compartilhar e produzir vários materiais
sem ter algum tipo de prejuízo do seu tempo ou da sua vida financeira. Então, um dos desafios da educação aberta é pensar no modelo de governança financiado, seja por instituições privadas ou governamentais, que possam remunerar, ainda que de maneira simbólica, a produção desses conteúdos. Capacitação e suporte aos educadores também caracteriza-se como outro desafio. Necessidade de oferecer treinamento e suporte adequados aos educadores para utilizar efetivamente recursos educacionais abertos. Então, o uso e instrumento das tecnologias são fundamentais para que o professor também possa ter acesso a esses materiais e a esses recursos. Então, a capacitar esses professores para a educação aberta passa necessariamente, mas não exclusivamente, pelo uso das tecnologias. E também leva em questão a superação das barreiras de competências tecnológicas e pedagógicas. E há muitos professores que estão há anos vinculados a uma perspectiva tradicional de ensino. E a educação aberta justamente pensa de maneira contrária, fornecer perspectiva inovadora pedagógica na educação. Avaliação e reconhecimento. Desafio de avaliar o aprendizagem e o progresso dos alunos em um ambiente aberto e não tradicional. Uma vez em que a educação, o aluno, na educação aberta, o aluno é protagonista do seu próprio aprendizado, em que ele personaliza e adapta aqueles materiais, fica relativamente difícil avaliar o desenvolvimento desse aluno, daquilo que ele aprendeu. Também outro aspecto é o reconhecimento institucional e validação de componentes adquiridos por meio da educação aberta. Então, esse reconhecimento institucional passa não só pelas instituições públicas ou privadas que adotam essa perspectiva da educação aberta, mas também pelo Estado e por outras instituições que fazem parte da administração pública também, a fim de validar, uma vez validada e tendo esse reconhecimento institucional, nós também eliminamos o preconceito em relação a essa abordagem pedagógica. Outra iniciativa e projeto de educação aberta consiste no OER, que é uma plataforma online que reúne recursos educacionais abertos de diversos campos e disciplina, facilita o compartilhamento e descoberta de materiais didáticos de alta qualidade. Especificamente nesse, há muitas produções só em língua inglesa. Outro é a Khan Academy, que são uma organização sem fins lucrativos que oferece uma ampla gama de recursos e materiais educacionais gratuitos, disponíveis em múltiplos idiomas, abrangendo desde a matemática até as ciências e artes e humanidades. Então vejam vocês que essa plataforma ela já é diferenciada, também promove cursos educacionais gratuitos, também materiais, e ela tem a disponibilidade de ofertar esses cursos em diversas línguas. Outro exemplo de iniciativa é do MIT, que disponibiliza gratuitamente materiais de cursos online. Oferece uma vasta coleção de cursos abertos em várias áreas de estudos. O MIT também oferece em outros idiomas, além do inglês, desde astrofísica, física, cultura norte-americana, né, estadunidense, e por aí vai. OpenStax também é outra, que é um projeto que cria e distribui livros didáticos abertos e gratuitos para diversos níveis educacionais, colabora com especialistas educadores para garantir a qualidade e relevância dos materiais. Vejam vocês que na outra parte da nossa aula estávamos falando dos desafios. E um dos desafios era acompanhar a qualidade do material produzido. E a instituição faz especificamente isso. Com especialistas nas áreas, com revisores, eles conseguem não só criar esses materiais, mas distribuir de forma a garantir a qualidade e a efetividade deles. Os MOOCs, que nós já citamos anteriormente, que são plataformas como Coursera, edX e FutureLearn, que oferecem uma ampla variedade de cursos online, abertos e massivos também. Permite que milhões de pessoas em todo o mundo acessem conteúdos de alta qualidade,
de universidades e instituições renomadas. O Creative Commons, que já citamos, que é conhecido aqui nosso na UFMS, que oferece licenças abertas, facilita a criação e uso de cursos educacionais. E há um site específico deles, em diversas línguas, em que você pode digitar aquele conteúdo que você deseja, selecionando a plataforma, como YouTube, como o Google Academy, por exemplo, e diversos outros. Também temos uma plataforma da Unesco, Open Education Resource, que é uma iniciativa global da Unesco, que visa promover a utilização de recursos educacionais abertos em todo o mundo, fomenta o desenvolvimento de políticas e práticas abertas. Essa iniciativa da Unesco também conta com a colaboração de especialistas, então esse material que é divulgado e difundido pela Unesco, que é uma agência da ONU, né, que é da Organização das Nações Unidas, que é para a educação, ela tem essa preocupação também com a qualidade do material. Resumindo, essas iniciativas e projetos destacam o compromisso e a colaboração de diversas organizações e instituições para promover a educação aberta. Por meio dessas iniciativas, mais pessoas têm acesso a materiais educacionais de qualidade, impulsionando a aprendizagem e o desenvolvimento em escala global. Nesse tópico, especificamente, vamos tratar do futuro da educação aberta, levando em consideração a integração de tecnologias avançadas. Como será a educação aberta daqui 5, 10, 15, 20 anos? O que nós temos de previsões possíveis são o uso crescente da inteligência artificial junto com a integração da realidade virtual. A própria máquina vai personalizar e adaptar determinados conteúdos para um aluno segundo as suas necessidades. Integrar também a realidade virtual e aumentada para experiências de aprendizagem imersivas, como laboratórios, conhecimentos do universo ou fontes microscópicas que precisam ser expandidas para que o aluno possa ter conhecimento acerca da estrutura organizacional delas. Personalização e aprendizagem adaptativa também é uma perspectiva do futuro. Utilização de dados e análises para oferecer um ensino personalizado, atendendo às necessidades individuais de cada aluno. Adaptação do conteúdo, das estratégias de ensino, com base no progresso e nas preferências de aprendizagem do aluno. Ou seja, é como se fosse um cardápio montado segundo as necessidades de aprendizagem daquele aluno. Como nós já vemos em algumas plataformas, a própria inteligência artificial, ela tem feito um estudo muito refinado das tendências e movimentos na área da educação como um todo, né, na área de comunicação, de telemarketing. Ela tem estudado o comportamento humano através das bases de dados que elas têm se valido para compreender um pouco mais dessa natureza. Expansão de ecossistemas educacionais abertos, crescimento de comunidades online e plataformas colaborativas para compartilhamento e a criação conjunta de recursos educacionais abertos. Maior colaboração entre educadores, alunos, instituições e ambientes de aprendizagem global. Essa comunidade online está se expandindo por meio das plataformas colaborativas. Ano após ano, nós temos visto o movimento das instituições públicas federais ingressando nesse ecossistema, junto com outras universidades do mundo afora, como o MIT, por exemplo, que tem feito um papel, tem desenvolvido um papel muito interessante no sentido de difundir e divulgar a educação aberta. Aprendizagem ao longo da vida e microcredenciais, reconhecimento de habilidades e competências adquiridas fora do contexto acadêmico tradicional e utilização de microcredenciais e certificações digitais para validar e documentar a aprendizagem ao longo da vida. Então, por meio da própria inteligência artificial e de outros elementos da própria tecnologia, seria possível certificar a aprendizagem desse aluno baseado, por exemplo, na captura das imagens, do tempo de acesso àquele curso específico, para gerar uma validação do seu conhecimento. O futuro da educação aberta
também envolve a educação aberta em países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, e os países emergentes como um todo, porque a ampliação do acesso à educação em regiões com infraestrutura limitada, como nós temos a região centro-oeste e a região norte do nosso país, e nas regiões de fronteira, onde o acesso à internet é limitado, o acesso aos recursos tecnológicos ainda é limitado. E o futuro espera que o Estado esteja mais presente em relação a essas infraestruturas para apoiar o desenvolvimento da educação aberta como um mecanismo de redução da desigualdade da educação e do acesso às tecnologias. Inovação pedagógica e design instrucional. Então, nós vamos ter exploração de abordagens educacionais inovadoras, com aprendizagem baseada em projetos, a gamificação e flipped classroom, como nós já vemos na própria pandemia, ênfase no desenvolvimento de habilidades do século XXI, como pensamento crítico e resolução de problemas. Impacto social e democratização do conhecimento. Uma vez que a gente melhora a educação com a redução das desigualdades sociais, a gente fortalece as comunidades, melhora a qualidade de ensino e melhora a perspectiva de desenvolvimento de um país. Então, a promoção dessas oportunidades de aprendizagem para grupos subrepresentados e marginalizados também é um exemplo do futuro da educação aberta. Em síntese, a educação aberta é uma poderosa força transformadora que democratiza o acesso ao conhecimento, estimula a colaboração e prepara os indivíduos para um mundo em constante evolução. Ao promover o compartilhamento de recursos, a personalização da aprendizagem e a colaboração global, a educação aberta está moldando o futuro educacional mais inclusivo e igualitário. Vamos juntos abraçar a educação aberta, capacitando-nos, compartilhando e criando um mundo onde a aprendizagem seja um direito universal. Junte-se à comunidade aberta e faça parte dessa revolução educacional. Em síntese, alunos e alunas, a educação aberta é o futuro que nós esperamos. É um futuro de generosidade intelectual, é um futuro de compartilhamento de ideias, de materiais, em que nós possamos ser protagonistas dos nossos aprendizados, que nós possamos levar também o conhecimento a outras pessoas em regiões de diversas áreas do nosso país e de outros países também. Essa foi, portanto, a nossa videoaula da Unidade 2, em que nós conhecemos um pouco mais sobre a educação aberta, sobre os seus princípios, sobre exemplos de educação aberta, sobre os desafios e sobre o futuro da educação aberta. Eu sou o professor Álvaro José dos Santos Gomes e essa foi a nossa videoaula. Um forte abraço a todos e a todas. Bons estudos!